Hein? Vamos nesse momento, irmãos, nos fixar a esse pequeno texto, dar continuidade àquilo que nós estamos expondo. Nós já falamos sobre as ofertas de holocausto. E quando falamos sobre esse tema, chegamos à seguinte síntese: eu sou aquela oferta a ser entregue diante do Senhor. Quando falamos no capítulo de número 2 sobre as ofertas de manjares, abordamos a importância de gratidão ao Senhor. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Agora nós estamos imergidos no capítulo de número 3. E a oferta agora se chama sacrifícios pacíficos, que falamos no domingo passado sobre a importância da minha comunhão com Deus, do meu relacionamento com Deus. Sacrifícios pacíficos tem também o nome de oferta de comunhão. Comunhão com o Pai e comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. Sentido horizontal e sentido vertical. Nesse primeiro domingo de outubro, é dia de comunhão. Oh, que coisa boa, daqui a pouco você vai cear. É dia que a gente tira para lembrar da importância da ceia do Senhor. É dia em que nós falamos daquele momento que Jesus tomou o pão, partiu o pão, tomou o cálice e disse: esse é o meu corpo, o meu sangue, o sacrifício único e definitivo. Ninguém mais vem a esse culto trazendo uma oferta miúda, porque assim como no sacrifício de holocausto, você tinha o gado miúdo, e aí no quesito holocausto você tinha o pássaro, a pombinha ou a rolinha. Mas quando olhamos para os sacrifícios pacíficos, também vemos que esses sacrifícios, que são de coinonia, de comunhão, de comer juntos, agora não é só os filhos de Arão que vão ficar com parte da oferta, mas agora eu trago a tenda do santuário, a minha oferta, tiro as partes que são consagradas, as gorduras, as vísceras, queimo sobre o altar, e aí dou uma parte para os sacerdotes e como a outra parte com aquelas pessoas que eu quero ter comunhão. Há uma celebração, há uma festa. Assim como os gados, agora nós temos os gados miúdos e temos ainda um referencial que vamos falar na semana que vem, dando sequência e terminando o capítulo de número 3, que é a questão da cabra. A cabra, ela vai ser colocada no finalzinho do capítulo de número 3 como sendo uma oferta especial, com normas especiais. Mas nessa noite, nosso objetivo é apresentar a oferta pacífica de gado miúdo, e a minha pergunta é: a comunhão é oferecida ao Senhor? Deixa eu lhe falar algo com você. Você veio aqui nessa noite para ter comunhão com Deus. Você chegou aqui, nesse momento, para oferecer a Deus um culto real e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso me relacionar contigo. Ou pela ceia que vamos fazer daqui a pouco, ou pela palavra que está sendo exposta, ou pela oração que já fizemos, ou pelo cântico do hino Transformação que já cantamos, pelo cântico do Ministério de Cântico Congregacional que já foi louvado. Tudo que já aconteceu aqui nos conectou com Deus. Mas você que me acompanha há muito tempo sabe que a gente dá aquele stopzinho, aquela paradinha para orar ao Senhor. E eu quero que você ore ao Senhor agora, pedindo: Senhor, ilumine o pastor, também me ilumine, traz ao meu pensamento algo da minha vida que eu preciso tratar agora e que eu possa colocar em prática
E particularmente, com muito jeitinho, não leve para o lado pessoal, eu quero que você agora se ligue a Deus. Esqueça aquele barulho ali fora, esqueça as vozes que você está ouvindo, esqueça as preocupações que estão no teu coração, as irritabilidades. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a sua mente ativada. Sabe, irmãos, a nossa mente ela é muito rápida. Eu quero que você agora conecte a Deus. Meu irmão Manuel, que está hoje fazendo aniversário, é bom te ver aqui. Conecta a Deus, Manuel. Diz assim: obrigado, Senhor. Faz o bem. Obrigado, Senhor. Você pode começar esse culto falando com Deus agora? Conexão direta com Deus. Não se preocupe com nada. Você está na casa do Senhor, na tenda do santuário. Tem muita coisa para a gente estudar agora, Senhor. Nos ligue a Ti. Nós viemos aqui para ter comunhão contigo. Ilumine, Senhor, cada pessoa que está aqui nesse momento, para extrair desse texto um alimento sólido, uma palavra viva. Usa-me como microfone, xilofone, a transmitir aquilo que o Senhor quer para a nossa igreja, a ser boca do Senhor nesse momento. Usa-me, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso aprender a ter relacionamento contigo, Senhor. Um Deus que se revela de forma natural. Um Deus que se revela de forma especial. Um Deus que usa fatos, casos, momentos, circunstâncias para nos instruir, Senhor. Para nos alertar, Senhor. Um Pai que nunca se esquece do Filho. Um Pai que não se esquece de cada um que aqui se encontra nessa noite. E diz: vinde, filho, filha, vinde comer, beber, relacionar-se comigo. A Deus, fale através desses versículos. Em nome de Jesus. Amém. E aí, colocou tempero na sua vida? Essa semana eu fiquei pensando no sermão passado. E na grande pergunta que foi feita no contexto anterior, do versículo 1 até o versículo de número 3, do versículo 1, melhor, até o versículo número 5, que foi o nosso contexto, onde trabalhamos sobre como ser temperado, como ter gosto, como não ser pisado como o sal, que o Senhor Jesus disse que aquele que não tem tempero, não tem gosto, não tem o sal, ele só serve para ser pisado, jogado fora, não serve nem para um animal comer, serve-se para fazer pavimentação, onde a tropa vai passar, os burros passarão, as águas escorrerão, e muitos crentes estão dessa forma, sem o tempero do Senhor. Nós vimos no sermão passado que a oferta de sacrifício pacífico nos conecta direto a Deus, nos conecta direto com o nosso semelhante, verso 1. E tudo isso começa à porta da tenda da congregação. Quando eu estaciono meu carro ali fora, ou quando eu entro no estacionamento, antes de entrar na igreja, eu tenho que estar com a minha vida preparada para ter comunhão com Deus. Fala com o teu Senhor. Eu sou criança. Eu não entendo o sacerdote. Samuel, quando você ouviu a voz do Senhor, diga: fala. Fala.
Quando você ouvir a palavra do Senhor, quando você ouvir a voz do Senhor, quando você quiser ter um relacionamento pessoal com o Senhor, seja como um pequeno que diz: eu não estou entendendo, eu tenho dificuldade de ser sal, de ter graça, de ter glória, mas me ensine, fale comigo, por favor, na porta da congregação, da tenda. Em segundo lugar, nós vimos que toda gordura seria retirada. Nós precisamos tirar o ranço. Nós precisamos tirar aquilo que está danificando gordura, está produzindo gordura no nosso fígado. Nós precisamos tirar toda a azia, precisamos tirar todo o mal, precisamos tirar tudo e oferecer ao Senhor. Senhor, eu ofereço a Ti esse ranço, essa coisa que me faz e me impede de ter comunhão contigo, para que eu tenha sal, luz, para que eu possa ser diferente. Eu preciso ser um homem, uma mulher nas Tuas mãos, consagrados, consagradas. E o terceiro aspecto do sermão do domingo passado, nós vimos que tudo que é ranço, é gordura, e nós continuamos hoje esse aspecto da gordura, do redenho, dos filhos. Nós precisamos queimar, precisamos oferecer, precisamos deixar Deus tratar. Porque se Deus não tratar o nosso íntimo, não tratar a nossa dor, não tratar a nossa ferida, não tratar o nosso trauma, nós vamos viver 400 anos hipérbole, porque ninguém vive 400 anos. Mas eu quero dizer com isso, você vai viver toda a sua vida presa a um sentimento que Jesus já trabalhou, já jogou no fundo do céu. Você quer ter relacionamento com o Pai? Isso é proposta. Sempre lembrando, irmãos, que não é fácil. Sacrificar não é fácil. Sacrificar exige esforço. Sacrificar exige carregar o animal, puxar o animal, colocar a mão sobre a cabeça daquele animal, imolar aquele animal. Cada oferta tem o seu rito. E quando nós observamos que os sacrifícios em Levítico, no entanto, apresentavam características especiais, o holocausto tem características especiais, manjares tem características especiais e pacíficos têm características especiais. Cada sacrifício, cada oferta tem as suas características especiais. Você está feliz, chama os irmãos para celebrar, agradecer ao Senhor, ofertas de manjares, graças dou ao Senhor por tudo que tem feito. Você está triste, chama o Senhor, os irmãos, vai diante do Senhor, os irmãos vão orar, vão interceder, vão chorar com você, e você vai sorrir, nós vamos sorrir. Cada forma de culto, ela é diferenciada, ela é diferente. Você nunca vai adorar o Senhor da mesma forma. O maná é para hoje, não é para amanhã. O maná é para agora, o alimento é para agora, a exortação é para agora, o culto é para agora, o Deus está presente, o Emmanuel está conosco, e eu rendo sacrifícios ao Senhor, sacrifícios, trabalho, culto, liturgia, serviço ao Senhor. Agora. Não é para amanhã. Há um teólogo chamado Jared Van Gogh, que diz no seu livro Messianic Revelation in the Old Testament, a revelação do Messias no Velho Testamento, ele traduz dizendo que o conceito messiânico é apresentado de modo claro em Levítico. Não há como não dizer que Levítico, do primeiro capítulo até o último capítulo, revela Jesus Cristo, o Messias. Tudo converge para o Messias. Em muitas passagens particulares desse livro, a expressão fazer expiação é seguida do verbo que significa perdoar, imolar, matar o animal, ou colocar a mão sobre a cabeça daquele animal, significa perdoar. Perdoa, Senhor. Esse animal não tem pecado.
meu pecado está sendo transferido para esse animal que vai ser sacrificado. Essa expressão adiciona ênfase à ideia de uma remoção completa do pecado. Anulação, o cancelamento de qualquer dívida de pecado. No Velho Testamento, na tenda santuária, se faz pela representação ou pela entrega desse sacrifício. Vírgula, Jesus Cristo, na graça, no Novo Testamento. Nós estamos na graça, no Novo Testamento. Nós não estamos mais numa tenda abaixo do Sinai. Nós estamos agora esperando a noiva que será arrebatada. Nós estamos esperando a igreja que vai morar com o Senhor. Você está num novo período em que Cristo já cumpriu cabalmente tudo isso que nós estamos lendo aqui. Então, por que, irmãos? Não tem comunhão com Ele. O que te impede de ter comunhão com Deus? Meu tema nessa noite está baseado no verso 7. Um cordeiro perante o Senhor. Tinha que ter um cordeiro perante Deus. Eu fico pensando em Deus instituindo isso na tenda. Lembra que Deus está conversando com Moisés. Discurso. É um discurso. Nós vamos até o capítulo 7. Deus falando particularmente com Moisés, orientando, faz assim, dessa forma, exorta o povo, trabalhe com os sacerdotes. Tipo quando Deus conversa com você, quando você lê a palavra do Senhor, Deus está conversando conosco. Revelação especial. Deus estava conversando com Moisés. Agora não precisaria subir mais ao Sinai. Deus vem à tenda e Deus chama Moisés e ele começa a conversar com Moisés. E eu fico pensando, Deus falando assim, inclui aí um cordeiro. Perante mim tem que ter um cordeiro. Um cordeiro. Um cordeiro perante o Senhor. Vê se nem isso que está. Marque aí no verso 7 o artigo indefinido. Porque o artigo definido, o cordeiro, é Jesus Cristo. E você sai da indefinição no Velho Testamento e você chega na definição do Novo Testamento. O cordeiro que estava diante de Deus era um cordeiro, era o Filho unigênito. Mas o povo tinha que treinar isso. O povo tinha que levar um cordeiro perante o Senhor. Porque, em primeiro lugar, verso 8, esse cordeiro deveria derramar o seu sangue, e o seu sangue seria aspergido sobre o altar. O verso 8 coloca sobre isso. E porá a mão sobre a cabeça de sua oferta, e imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Sobre o altar. Voltar. Era muito sangue. Tinha que encharcar de sangue. Mas quando você começa no verso 6, você vê se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo. Eu muito me preocupo com as condicionais desses textos. Porque, veja, o verso 1 começa dizendo: se a oferta de alguém, se a tua oferta, se a oferta do crente, se a oferta do eleito, se a oferta do presbiteriano, se a oferta de qualquer irmão em Cristo Jesus, for de relacional, de comunhão com Deus, for de participação da ceia do Senhor, é tudo uma condicional. Porque, irmãos, o que me preocupa é a dureza do coração das pessoas. Nem sempre eu quero ter comunhão com Deus, e muito menos com o meu próximo. E muito menos com aquele que me magoou, que me machucou. Eu não tenho paciência de perdoar 7 vezes ao dia, infinitamente. De novo, esse camarada não tem palavra, essa pessoa está brincando com a minha pessoa, essa pessoa não me respeita, de novo, e lá a Bíblia diz: perdoa.
oferta for o sacrifício pacífico, assim como na oferta do holocausto, temos também na oferta da comunhão, a apresentação do gado miúdo, a saber, uma diferença da oferta de holocausto dentro desse contexto da oferta de holocausto para a oferta pacífica, é que as fêmeas agora poderiam serem apresentadas. Você percebeu isso na leitura passada? No holocausto era só os machos. Agora as fêmeas podem ser sacrificadas também. Sabe por quê? Porque as mulheres e as fêmeas também têm relacionamento com Deus. Minha irmã querida, Deus nunca excluiu ninguém. Deus nunca excluiu por causa do sexo masculino e do sexo feminino. Os papéis são bem claros na palavra de Deus. E agora, assim como um homem precisa ter comunhão com Deus, a irmã precisa ter comunhão com Deus, a irmã precisa ir aos pés, ao altar, ao sacrifício. Assim como na oferta de holocausto, a oferta de comunhão apresenta gado miúdo. E a diferença agora é a fêmea, que poderia ser oferecido como sacrifício. E ambas as ofertas, o ofertante deveria apresentar ao Senhor um animal sem defeito. O verso de número 7, especificamente, nos mostra orientações para a oferta de cordeiro que seria oferecido perante o Senhor. No contexto, irmãos, da teologia bíblica, o cordeiro é uma das imagens mais ricas e profundas, com significados que atravessam o Velho Testamento e chegam ao Novo Testamento. O que você sabe do cordeiro que vem do Velho e chega ao Novo Testamento? No Velho Testamento, ele é apresentado por sacrifício pelo pecado. Veremos adiante em Levítico 4, 32 a 35, de modo específico, de modo mais claro, esse processo de expiação do cordeiro, da morte do cordeiro. O cordeiro representava a pureza, a inocência, a substituição, ou seja, o animal inocente morreria em meu lugar, em lugar do pecador, em teu lugar. Mas tudo começa em Êxodo. Quem sabe daqui uns 5 anos a gente expõe o livro de Êxodo. Vai demorar, depois que a gente fechar Levítico, nós demoramos 7 anos para voltar um livro do Pentateuco. Quem sabe a gente volta daqui a 5 anos em Êxodo. Mas tudo começa em Êxodo. Você lembra? O que você tem em Êxodo, capítulo 12? A instituição da Páscoa. E a figura central é o Cordeiro Pascual. Na libertação do povo de Israel do Egito, você se lembra dessa passagem? O sangue do cordeiro colocado nos umbrais das portas protegidas, os israelitas, do anjo destruidor, nesse caso, simbolizando a redenção e a libertação do povo da escravidão. Está lá em Êxodo, o papel do cordeiro. No caso das profecias, lá na frente, em especial o profeta messiânico. Quem é o profeta messiânico? Isaías. Descreve um cordeiro que seria levado ao matador, que não abriria sua boca, o servo sofredor. Isto apontava para o futuro de Jesus Cristo. Isaías 53, verso 7, o cordeiro é Cristo, que levaria todas as nossas dores e enfermidades. Ok? No novo. Primeiro, descrever sobre o cordeiro no Novo Testamento, você pode anotar. Você saberia me dizer quem foi o primeiro a descrever no Novo Testamento sobre o cordeiro? Se você pensou em João Batista, acertou. Foi João Batista que apresentou Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele estava lendo Isaías, ele estava pensando na profecia, ele estava tomado da palavra de Deus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Ele faz conexão direta entre o sacrifício do VT e a obra redentora de Cristo, o sacrifício final e perfeito. Mas existe uma outra personagem, João Batista, que dá ênfase ao cordeiro.
Seria Pedro? Seria Lucas? Ou seria o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo. E ele diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O sangue de Cristo liberta-nos da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado e da morte. Cristo não nos libertou do Egito, mas Cristo nos libertou da escravidão do pecado e da morte. E para fechar no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 5, Jesus é reconhecido como o Cordeiro que foi morto, mas vive e é digno de abrir o livro que está selado. Este é o Rei vitorioso, adorado por toda a criação. Não apenas do sacrifício vivo e real ao nosso Senhor. Então veja, meus amados irmãos, a importância do Cordeiro, Velho Testamento ao Novo Testamento. Ao ler o verso 8, então, do sacrifício pacífico trará o Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, o qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre a entranha, e todas as gorduras que está sobre as entranhas. O ritual também foi apresentado, mão sobre a cabeça, oferta e sacrifício da tenda, diante dos filhos de Arão, aspergirão sangue sobre o altar. O que nós vemos aqui, amados, é que deveria ser totalmente queimado as gorduras, as entranhas. O sacrifício pacífico era oferecido em adoração ao Senhor e resultava numa refeição partilhada entre o ofertante e os sacerdotes de Deus, através do altar. Sabe de uma coisa, queridos? Em síntese, o cordeiro do sacrifício de Levítico 3:8 é um tipo de Cristo, que se refere em receber a culpa do pecador, derramar o seu sangue pela expiação e abrir um novo caminho para a comunhão com Deus, celebrada no Novo Testamento e perfeita e plenamente realizada na obra da cruz. Segundo lugar, um cordeiro perante o Senhor. A cauda desse cordeiro deveria ser retirado rente ao espinhaço. Verso 9. O que nos faz lembrar isso? Como no holocausto, tanto um cordeiro quanto uma cabra podia ser apresentado como oferta pacífica. Levítico 3, verso 12. Além disso, oferecia-se ampla cauda do cordeiro rente ao espinhaço. O termo espinhaço, acer, só ocorre em Levítico 3, verso 9. Traduzida como coluna vertebral. O rabo, a cauda, deveria ser cortada junto à coluna vertebral. As ovelhas de cauda ampla ainda hoje são criadas em Israel. E são consideradas uma das porções mais especiais para os árabes. É chique. É do Senhor. A cauda é muito valorizada, representada na melhor parte dos animais. O Senhor deve ter consideração com a oferta de Abel, porque ele ofereceu as porções gordurosas do seu rebanho. Isso vem de Gênesis 4:4. O termo da gordura é o mesmo usado aqui em Levítico. Mas você sabe quando é que o animal... E se a gente tivesse algum veterinário por aqui, poderia testar isso. Quando é que você corta o rabinho do seu cachorro? O gato não está vindo, não, mas tem gente que corta o rabinho do gato também. Você sabe por quê? Questão de higiene. Questão de carinho, de proteção contra doenças. Podar o rabinho do animal é isso. Mas se eu for pesquisar por que eles faziam isso com as cabras, com as ovelhas, porque aquele animal, já ao nascer, ao cortar a sua cauda, era consagrado para essa oferta. Ali já havia de pequenininho, um recém-nascido, um cordeirinho que era tosado, cortado,
para ser entregue em sacrifício ao Senhor, quando fosse grande. Meus irmãos, vê-se isso que o Senhor nos ensina ao 8º dia de existência. O 8º dia de existência, a criança era consagrada, levada ao templo através da circuncisão. Você está no Velho Testamento, eu estou pós-graça. Uau! Quer dizer que Jesus veio revogar tudo isso? Ao 8º dia. Eu não sei quanta dúvida para na cabeça de alguns a respeito do batismo, do pedobatismo. Seu filho, sua criança é do Senhor. O batismo é algo que lei, é norma, que tem que se entender, porque nós incluímos nossos filhos na aliança do Senhor. Se uma cabra, se uma ovelha já era separada para ser consagrada ao Senhor, ao gerar ali, cortava-se. Por que eu espero tanto tempo para batizar os meus filhos? Para colocar nas presenças do Senhor? Irmãos, nós estamos num outro nível. Nós sabemos que batismo não salva. Quem salva é o Senhor. Nós sabemos que batizar uma criança não garante vida eterna, não garante salvação, não garante nada, mas eu cumpro a palavra do Senhor. É melhor agradar a Deus do que agradar o homem. O homem. E eu estou muito feliz que domingo que vem, dia 12, no dia 12, posso falar, Janaína? Posso falar? No dia 12, nós vamos ter batismo da Alice, que já está cantando aqui no colo da mãe, e do Zayn, que também eu já vi cantando ali no colo da Stephanie. Cordeirinhos serão recebidos pública o batismo. Só de fé lá na frente. Eu já estou tendo uma visão daqui a 17 anos. 18 anos, batismo. Calma, devagar com isso aí. Isso é bom demais. Entender esse negócio. Até quando, irmãos, você duela com você mesmo a respeito desse fato? Até quando? A cauda seria retirada como sendo consagração. E isso era feito quando era bem pequenininho. Bem novo. Terceiro e último lugar. Manjar da oferta queimada perante o Senhor. Verso 11. Você volta lá e veja. Veja o verso 11, que diz assim para nós. Verso 11. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Apenas a oferta pacífica chamada de manjar. Peraí, manjar foi no outro capítulo. Por que agora volta a manjar? Sabe por quê? Quando você participa da ceia, quando você refaz laços, vínculos com o seu irmão, algo acontece no seu coração. Há um peso que sai dos nossos ombros, há uma algema que você libera, você tira a algema das suas mãos e passa para outra pessoa. Por quê? Porque perdão é gratidão. Manjar é gratidão. Eu agradeço, Senhor, pela comunhão, pelo perdão dos pecados. A oferta era sacrificial, agora ela se torna uma oferta de gratidão. Sem dizer que manjar é alimento. O termo é leren. Leren é pão. E pão enche a barriga. E pão mata a fome. É o sacrifício que agora envolve sim a carne, mas que para o adorador e a sua família se torna uma oferta de manjar, porque foi aceita perante o Senhor, e agora você tem gratidão no seu coração, na sua vida, porque isso agora faz parte de uma oferta pacífica única entre aqueles que queriam agradecer o perdão, e celebrar o perdão, e celebrar a comunhão, e celebrar a unidade. É muito bom, irmãos.
Deus, o sacerdote, o homem comum, comendo juntos. Quando é que você vê isso? Deus aceita a oferta. Quem mais? Os sacerdotes comem daquela carne. E você come também. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Ter uma refeição juntos era parte do estabelecimento de uma aliança. Os anciões de Israel ratificam a aliança recentemente feita no Sinai entre Deus e Israel. De fato, Salmo 41, verso 9 e 10, o salmista lamentou que seu amigo mais íntimo comia Lério. Foi esse que levantou contra ele. O que isso nos faz lembrar? Comemos, participamos da ceia, participamos da comunhão, comemos do mesmo pão, que é a palavra, bebemos dos mesmos sucos, celebramos a vida, temos alegria, mas não há comunhão. Não há comunhão. Alguém que mete a mão comigo vai me trair, vai me entregar. Eu quero terminar esse texto, irmãos. A confissão, falando da justificação, diz: Cristo fez a justiça de seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles. A justificação pela fé diz que Cristo satisfez a norma, a diretriz, a ira que estava sobre os nossos ombros, a morte. Ele nos justificou diante do Senhor. Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E João 3,16, vamos citar, você sabe de qual? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter comunhão com o Senhor assim? Sacrifício pacífico. A comunhão, ela é oferecida. Eu não posso te forçar a comunhão com Deus. Eu não posso te forçar a ter comunhão com o próximo. Sacrifícios pacíficos são oferecidos quando, se você quiser. Você está entendendo? Com base nesse texto, havia um cordeiro indefinido, mas hoje há o cordeiro definido. O cordeiro. E você não pode brincar com esse o cordeiro. Ninguém que está aqui nessa noite pode dizer: eu não conheço esse cordeiro. Eu não quero comunhão com esse cordeiro. Se você não tiver comunhão com o cordeiro, você vai ter comunhão com quem? Isso. Eu quero sugerir para você 3 princípios importantes. O primeiro princípio: o sangue fala de vida entregue a Deus. Verso 8. O sangue aspergido. O animal que seria morto fala de vida. Ele morria, você vivia. Ele morria para pagar o seu pecado. Jesus Cristo morreu por você. Derramou seu sangue na cruz por cada vida que aqui se encontra nessa noite. A aspersão do sangue sobre o altar mostra que a vida pertence ao Senhor. A vida pertence ao Senhor. O princípio, a comunhão com Deus só é possível mediante a entrega e consagração total da vida a Ele. Amado, agora, amada irmã, entregue sua vida agora ao Senhor.
Assim como o sangue era derramado, também somos chamados a render, a viver rendidos a Cristo, que é o Cordeiro perfeito. Rendido estou. Você não canta isso? Você está rendido mesmo? Você está rendido, Senhor? Se a verdadeira comunhão com Deus exige entrega, consagração total, o que ainda existe em sua vida que precisa ser colocado no altar para que nada impeça a sua intimidade com o Senhor? Irmãos, daqui a pouco, está faltando poucos minutos para a gente cear. Faz o seguinte, feche seus olhos, não olha para mim agora não, olha para dentro de você. Dentro de você. Não olha para ninguém que está ao seu lado, não. Olha para dentro de você, feche seus olhos. Faz uma análise. O que precisa ser colocado no altar hoje? Hoje, agora. Que está impedindo a sua intimidade com o Senhor? O quê? O que, irmãos? Os ídolos que vão se nascendo. O meu egoísmo, o meu preconceito, o meu machismo, a minha vontade. Hoje você veio à presença do Cordeiro Pascal. Entregue a Ele. Jesus, só me falta isso. Falta isso, Jesus. Perdoar aquela violência que eu sofri. Aquela agressão. Senhor, eu sei que preciso melhorar a minha comunhão contigo. Fala com o Senhor. O segundo princípio é a separação do que é precioso. Nós precisamos ter critérios. O que é precioso? A retirada da cauda era preciosa. Considerar a melhor parte do animal ensina que o melhor deve ser oferecido a Deus. E você já sabe, desde o primeiro sermão que eu preguei aqui, o melhor que eu tenho é a minha vida. O bem maior que eu tenho é a minha vida. É a tua vida. Você está vivo aqui agora. A sua vida é o melhor que você pode consagrar ao Senhor, que você pode dar ao Senhor agora. É a sua vida, moço. O Senhor não quer sobras. O Senhor não quer cacos. O Senhor não quer restos. A verdadeira comunhão exige generosidade e entrega ao Senhor. Se o Senhor merece o primeiro lugar, o melhor da nosso culto, como você demonstra no seu dia a dia o que Deus recebe como prioridade sobre o seu tempo, seus recursos, suas escolhas, o seu culto, a sua devocional, o seu relacionamento com Ele? Como você está trabalhando isso? E para terminar, o fogo como símbolo de aceitação de Deus. Verso 11. O fogo que queimava a gordura era chamado de manjar, de leire, de pão, de alimento. Você quer ter alimento na sua alma, na sua vida. Você quer se refazer, recuperar. É preciso a verdadeira adoração que é recebida por Deus, com defeito, com sinceridade e santidade. Santidade e sinceridade. Assim como o fogo consumiu a oferta, o Espírito Santo purifica e aceita a vida do crente e se entrega em adoração. O que você leva para a sua semana? Em 1738, houve um homem chamado John Wesley. Esse homem foi fundador do movimento metodista. Sabemos a história de John Wesley. Ele viveu uma marcante comunhão com Deus. Até então, ele era um religioso dedicado. Pregava, viajava em missões,
servia a igreja, contudo, confessava sentir um vazio no seu coração. Há muitos crentes com vazio no coração. Em nome de Jesus, se você já é um batizado, um servo da igreja de Cristo, frequenta essa igreja, mas ainda há um vazio no seu coração, eu quero falar com aqueles que têm um vazio no coração. O que está faltando? Wesley, a partir desse encontro com Deus, ele relata que um dia, na noite em Londres, ele ouviu uma leitura da introdução de Lutero às cartas de Romanos. E Wesley relatou: senti o meu coração estranhamente aquecido. Percebi que confiava somente em Cristo para a salvação e tive a certeza de que Ele havia tirado os meus pecados quando eu tive contato com Romanos, com a palavra. A palavra aqueceu meu coração. A partir desse encontro, a sua vida ganhou um novo rumo. A dedicação que ele oferecia a Deus transformou-se em verdadeira comunhão. Eu não quero que você seja crente presbiteriano, não. Quero que você seja filho por adoção de Deus. Gosta de escrever? Escreva isso no coletivo. Filho por adoção de Deus. Isso muda toda a sua vida e a sua forma de pensar. Não basta ser presbiteriano. Tem que ser filho. Tem que ter desejo de se jogar nos braços do Pai. Você tem pai ainda? Você ama seu pai? Você tem conversado com seu pai? Ainda para sugar o velhinho, vai lá. É o direito seu. Ele é seu pai. Ele te deu a vida. Ah, irmãos, como eu queria ter meu pai. Fui tão pouco tempo do meu pai nessa vida. Mas o pouco tempo que eu tive com meu pai, ele me ensinou tantas coisas. Talvez você está precisando ter comunhão com o Pai. Deixar de ser mais religioso e ser mais filho. Ter mais comunhão com Deus. Wesley descobriu que a verdadeira comunhão não está só no ato exterior, mas numa entrega interior, sincera, que resulta de paz e de emoção viva. Essa ilustração mostra que apresentar uma vida de comunhão ao Senhor não é externa. Ah, eu sou crente porque minha mãe é crente, meu pai é crente, eu gosto de ser crente. Não, você é crente. Você não é crente, você é uma eleita, um eleito, um escolhido por Deus. Você tem um pai, você não está sozinho, você pode confiar nesse Senhor. Veja, ter comunhão com Deus é mais importante de qualquer ritual que seja feito. Ritual que Deus deseja. Vou falar bem devagar. Que Deus deseja é o teu coração. Filho meu, dá-lhe hoje o teu coração. Alguém aqui nessa noite hoje quer doar o coração para o Senhor? Você quer doar um coração para o Senhor? Faça isso, sentado. Diga: Senhor, eu dou o meu coração. Eu dou o meu coração, a minha vida, eu me rendo a Ti. Eu dou os meus problemas, as minhas dores, as minhas lágrimas. É um sacrifício. Eu entrego a Ti, Senhor. Sacrifício, tem que entregar. Eu convido você a orar agora, a baixar sua fronte. Ora ao Senhor. Senhor, eu preciso. Eu vou comungar agora, eu vou tomar a ceia agora, nesse momento. Você pode orar ao Senhor, dizendo: Senhor, não é mais um cordeiro,
é um cordeiro. É o teu filho, Senhor. Confessa aí. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela nos faz lembrar que precisamos buscar comunhão com Deus, Pai. Esse Deus que escreveu a nossa história. Esse Deus que diz que não nos deixaria órfãos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.